Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar por meio dessa palavra e se fazer totalmente presente, nos instruindo, nos corrigindo e cada vez mais nos encorajando a viver propósito. Propósito para curar a ferida. Propósito para libertar o coração das trancas. Propósito que serve como de suplemento para sustentar a nossa alma. Vamos lá? Vamos para cima, colocar aí mais um tijolinho nessa construção? Vamos lá. Irmãos, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se justamente no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o autor, pastor, teólogo e espiritual homem de Deus João. Quero ler com vocês o capítulo 18. Nós vamos ler do verso 15 ao 18, depois do verso 25 ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Simão Pedro e outros discípulos seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de muito que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Versículo 25. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: Você não é um dos discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Glória a Deus. Creio que vocês já reconheceram a palavra aqui selecionada pelo próprio Criador para a nossa ministração e para o nosso aprendizado no dia de hoje. É a negação de Pedro. É quando o próprio Senhor Jesus disse que ele negaria, e Pedro, ali muito corajoso na frente dos discípulos, falou: Não, eu morro no seu lugar. E chegou o momento da palavra, uma palavra que muitas vezes negativa, quando recebemos uma palavra negativa, temos uma tendência de negá-la, temos uma tendência de achar que ela não vai acontecer, mas toda palavra que procede da boca de Deus, ela não volta vazia. E ela serve também de alimento, ela serve também de instrução, logicamente, se nós alinharmos com aquilo que é o aprendizado que o Senhor quer nos ensinar. E pensando nisso, eu quero trazer esses versículos para nós, que falam justamente do julgamento de Jesus antes dele ser crucificado. A palavra começa ali onde eu li no verso 15, dizendo: Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Quero que vocês gravem comigo. Primeiro, Pedro e João ainda estavam dispostos a seguir Jesus. Era João, esse discípulo, a qual era uma forma que João usava para se referir a si mesmo. E Simão e Pedro estavam dispostos, fala, seguiram Jesus mesmo no momento da tribulação de Jesus, estavam ali. Mas a coisa começou a apertar. Então, esse outro que era discípulo, era conhecido do sumo sacerdote, ele era conhecido do homem que era o dono da casa aonde Jesus estava sendo julgado. E isso lhe concedeu acesso. Lhe concedeu acesso. Porque, meu irmão, conexões abrem portas. Eu quero repetir. Conexões abrem portas. É necessário que nós entendamos isso. E tenhamos boas relações, independente de com quem seja. João estava ali se relacionando justamente com o inimigo em questão, com quem, na verdade, o inimigo estava usando os fariseus para levar Jesus a julgamento. Em 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo, na sua percepção espiritual, valeu-se disso justamente para levar a palavra de Deus. Ele fala no versículo 8, 1:16:8, permanecerei aqui em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu uma porta bem ampla e promissora para mim, embora haja muitos inimigos.
E ele estava ali justamente, essa porta promissora se falava justamente pensando no apóstolo Paulo na questão da salvação. E logicamente, quando estamos seguindo Jesus, irmão, estamos seguindo a salvação, estamos seguindo a promessa, estamos seguindo o caminho do céu, estamos seguindo o propósito, estamos obedecendo o Senhor. Era nisso que estava até aquele momento ali acontecendo. E a palavra continua falando no versículo 16 que Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão. E ela deixou Pedro entrar. Eu gosto dessa parte, por quê, irmão? Porque Pedro, pelo que parece, foi impedido de entrar a priori. Mas logo depois João, talvez querendo companhia, talvez se sentindo sozinho e um pouco com medo, talvez querendo, ou talvez vendo a aflição de Pedro. Pedro, pelo que parece, irmãos, embora João se relate como um que amava muito, o que mais amava o Senhor Jesus, Pedro amava muito Jesus, irmão, amava muito. E uma boa conversa, meu irmão, ela também abre portas. Vocês percebem que ele foi e conversou com a mulher que tomava conta do portão? Então, uma boa conversa, uma conversa branda, uma conversa sem agressões, uma conversa, é interessante, irmão, nós como homens e mulheres de Deus, não deixarmos os sentimentos tomarem conta na hora de uma conversa. Eu vejo muitas vezes, isso aconteceu muitas vezes na minha vida, talvez não na sua, que muitas vezes por não saber conversar, eu acabei fechando portas, que nem foi o próprio Deus, foi eu mesmo, com a minha própria ignorância, com a minha própria falta de domínio das minhas emoções, acabei deixando me levar pelo sentimento de ira, de raiva, e percebemos que quem mantém o controle das emoções conseguem acesso. Uma boa conversa também, meu irmão, nos concede acesso. Quero ler com vocês agora, porque fala justamente disso do apóstolo Paulo também em 2 Coríntios, agora não no primeiro livro, mas o apóstolo Paulo falava muito de portas. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 12, olha o que ele diz. Ele fala assim, ó: ora, cheguei à cidade de Troade, o Senhor... Deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o evangelho. Ele chegou para quê? Com a finalidade de anunciar o evangelho. Essa era a missão de Paulo. Vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Aberto o caminho está justamente na questão da linguagem atual, mas na Ferreira de Almeida fala justamente, abrir o caminho, meu irmão, dar acesso, é a mesma coisa. Ele fala, ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e quando se me abriu uma porta no Senhor, uma porta, um caminho, um acesso. Muitas vezes, irmão, uma boa conversa, levar uma boa notícia, levar Jesus, o próprio Senhor vai abrir a porta. Ele fala em Apocalipse capítulo 3, 7, eis que sou os que têm a chave de Davi, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Então muitas vezes vai se abrir. Pedro também queria ver o que estava acontecendo e entrou para dentro do pátio. E quando ele entrou, a moça perguntou a ele no versículo 17, você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Irmãos, vão nos reconhecer por causa dele. Vão nos reconhecer por causa dele. Muitas pessoas vão sentir raiva de nós por causa da presença que nós carregamos de Jesus. Muitas pessoas vão sentir inveja de nós por causa da presença de Jesus em nós. Muitas pessoas vão ficar incomodadas com a nossa presença por causa de Jesus, por causa do brilho e da alegria que a sua presença nos fornece. Isso vai acontecer, vão reconhecer, irmão. Você não era discípulo dele. Vão perceber. Logicamente, eu creio que o momento ali para Pedro era bastante tenso, irmão. Um momento de tensão. Naquele momento ali que estava acontecendo aquilo, naquele mesmo momento, Lucas relata, e ali mais para frente, quando eles estão entrando no mesmo, concomitantemente, ao mesmo tempo, Jesus está sendo espancado, interrogado, o guarda dando um tapa na cara. Lucas chega até a relatar que o Senhor Jesus fitou
os olhos em Pedro, eu não sei se foi na primeira, na segunda ou na terceira, não me lembro aqui da referência, mas em algum dos momentos que ele fitou o olhar preocupado com Pedro enquanto era socado. Enquanto era socado. Então, enquanto eles entravam, Jesus estava apanhando. Enquanto eles estavam conseguindo acesso, conversando e até talvez executando aquilo que tinham aprendido do mestre, Jesus estava sofrendo por amor a nós, por amor às almas, estava sendo interrogado, sendo questionado, sendo ameaçado de morte. Então isso tudo gera medo dentro do coração. Então, irmão, muitas vezes vão nos reconhecer por causa dele, mas a verdade é que precisamos saber que o que tem dentro do nosso coração. Porque, irmão, o Pedro, uma das palavras que ele deu é que ele não negaria o Senhor. E eu vou até chegar lá nesse versículo, vou ler ele como referência, mas não agora. Mas ele começou a negar. E eu gosto disso, porque em João, ali, quando nós começamos a negar Jesus, quando que nós negamos Jesus, irmão? Quando nós negamos a palavra, quando nós negamos a promessa, quando nós negamos o propósito, quando nós não damos ouvido para as ordenanças dele, quando ele fala para nós ir para a direita, nós vamos para a esquerda, quando ele mostra alguém com quem nós devemos nos relacionar e nós sentimos ódio da pessoa, quando ele fala para nós não nos relacionarmos com alguém e nós fazemos questão de nos relacionar com aquela pessoa, tudo que nega o propósito de Deus em nossa vida, negamos Jesus, porque negamos a palavra. Negando Jesus, você nega a palavra. Jesus é a palavra encarnada. E não tem como fugir disso. Por isso que ele fala em João, capítulo 8, no versículo 31, eu gosto dessa palavra, ele fala, olha, João 8, 31, falava assim, ó, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meu discípulo. E no versículo 32 ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu vou chegar lá na questão da liberdade, porque Pedro, até o momento, ele não tinha entendido a verdade sobre ele. E começou a negar. E aí a palavra fala, como fazia frio os servos da casa, no versículo 18, e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, se esquentando também. Toda vez que negamos Jesus, irmão, é como se nós entrássemos num deserto. A nossa alma vai sentir um verdadeiro inverno. Inverno quer dizer, o inverno da alma quer dizer justamente um período de tristeza, um período depressivo, é onde as folhas da árvore murcham, não há produtividade, o período de inverno, falando da semente, é um período bastante complicado, embora seja necessário. Embora seja totalmente pertinente para aquilo que se refere à colheita. E toda vez que nós negamos Jesus, entramos nessa situação, não está aqui escrito à toa. E ali, quem estava fazendo a fogueira? Aquilo que aquecia justamente eram os inimigos, os guardas, irmão. Eram justamente os inimigos que estavam fazendo ali a fogueira. Então, muitas vezes, irmão, quando negarmos Jesus, vamos começar a aceitar as migalhas. Os invernos da alma, eles são propícios para a aceitação de migalhas. Aceitar muito menos daquilo que o Senhor ofereceu para nós. A fogueira preparada pelos homens ali fala justamente disso. Fala de um aquecimento da alma produzido pela mão humana, produzido pela nossa vontade. Maldito é o homem que confia no homem, porque esse ele erra e esse ele mente. E aqui provavelmente nós vamos ter problema, como nós vamos ver lá na frente. Mas o que nós devemos fazer? Eu gosto, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai entrar com ensinamento para nós daquilo que deve se fazer. Eu gosto de Atos capítulo 16, versículo 35. A palavra conta a história de Paulo, logo depois de ter libertado uma mulher pela ação do Espírito Santo, uma mulher que tinha espírito de adivinhação, e aquela mulher trazia bastante lucro para alguns líderes daquela cidade, por causa das suas adivinhações. Ele tirou o espírito impuro dela e eles prenderam Paulo, mandaram açoitar, mandaram bater, e aquele famoso passagem onde Paulo e Silas entoam louvores e as correntes se rompem e toda a cadeia é liberta.
Mas eu gosto quando eles estão saindo, porque em Atos 16:35 diz: na manhã seguinte, ou seja, sempre vai amanhecer, irmão, depois dos invernos. Fala: os juízes mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. Então o carcereiro disse a Paulo: os juízes deram ordem para que vocês e Silas sejam libertados. Podem sair, vão em paz. Mas Paulo respondeu ao soldado: isto não. Eles nos bateram publicamente, sem julgamento, e nos puseram no cárcere. Além disso, somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? Nada disso. Que venham eles mesmos e nos soltem. Eles queriam evitar o tumulto. A gente percebe que os líderes queriam evitar, talvez tivessem descoberto que Paulo era cidadão romano e que aquilo poderia trazer um prejuízo para eles. Paulo estava tranquilo, Paulo não estava preso, embora estivesse em cela. Eu quero repetir, Paulo não estava preso, embora estivesse em cela. Homens presos, andando soltos pela rua, e homens livres na cela. A algema nunca é sinal de prisão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o que eu estou falando? Que Paulo nos ensina que nós não devemos aceitar menos daquilo que o Senhor falou. Não devemos, irmão. Olha, queriam soltar eles às escondidas, não. E os juízes deveriam ali trazer uma restituição para eles. Deveria se desculparem publicamente, assim como agrediram ele publicamente. E foram justamente o que aconteceu logo depois que a gente vê. Então não aceite migalhas. Não aceite, meu irmão, o que Jesus tem, embora a dificuldade venha, como Paulo enfrentou na prisão, como Pedro estava enfrentando. Ali Pedro não estava totalmente amadurecido, estava no período de preparo, como Paulo também teve o dele. Aqui Paulo já mostra uma forma mais madura de acontecer. Então eu estou trazendo justamente aquilo que deve ser feito. Olha, no versículo 25, fala: nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? E essa parte é ótima, né, irmãos? Porque ele aceitou as migalhas. E aí é o que acontece. Seremos colocados à prova, meu irmão. Seremos colocados à prova também no lugar da negação, e principalmente aonde temos aceitado migalhas. Vão te reconhecer lá também. Você não é a irmãzinha que vai lá na igreja? Ué, tá aqui agora, bebendo nessa festa estranha, com gente esquisita, tá abraçando com todo mundo? Esses dias eu peguei um rapaz, olha só pra você ver, e eu fui levar, eu trabalho como Uber, já falei isso pra vocês, fui levar ele no Bretas, no supermercado Bretas, não sei se aí aqui tem essa rede onde vocês ouvem, mas aqui tem. E nós conversando ali, eu falei que uma vez sobre estar aberto ou não estar aberto, eu falei que eu achava que estava aberto porque uma vez quando eu estava na igreja pediram para mim ir comprar pilhas do microfone, e ele entendeu pinga. Ele falou: mas você saiu da igreja para ir comprar pinga? Ele estranhou totalmente, né, irmão? Logicamente. Então não combina, entendeu? Às vezes nós vamos frequentar alguns lugares que não combinam com a gente, sabe? Que não fazem parte daquilo que um cristão remete, irmão. Então seremos colocados à prova também no lugar da negação. Seremos colocados, irmão, não se engane. Se você for negar, meu irmão, negar, já tem um selo do Espírito Santo em você. Já tem algo, sabe, que é uma garantia de que nós fomos comprados pelo Mestre e temos propósito. Então você vai ser colocado nesse lugar de prova. Olha o que Pedro falou. Justamente aqui eu quero chegar, foi o versículo que ele falou para o Senhor. Ele fala em Mateus 26:35: mesmo que seja necessário que eu morra com o Senhor, nunca o negarei, insistiu Pedro. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Eu gosto dessa parte, todos os outros discípulos, porque nós percebemos o porquê que o Senhor Jesus insistia tanto em Pedro, mas ele sabia. Então, muitas vezes nós seremos colocados no lugar à prova pelas nossas próprias palavras. As nossas palavras, meus irmãos, não dizem quem nós somos. O Senhor nos conhece melhor. E Ele vai nos colocar à prova justamente para mostrar que nós não estamos totalmente libertos. No versículo 26, fala: mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem que Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? E agora, mais uma prova. Por quê, irmão? Diante das pessoas
que defendemos Jesus, ou seja, que defendemos o propósito, que defendemos a promessa, que defendemos o Evangelho. Eu tô rindo, é de nervoso, irmãos, porque eu já fui colocado à prova. E dói negar. Dói muito, não negue. Diante das pessoas que defendemos a palavra, seremos colocados à prova também. Para mostrar, para chegar a um lugar. Isso tudo tem propósito. Por quê, irmão? Como que um discípulo deve se portar? Qual que é a verdadeira essência do discípulo, além do amor? Eu creio que é justamente se parecer com o Mestre na sua missão. A palavra diz em Lucas 9:23, então ele disse a todos, ele quem? Jesus, aquele que quiser me seguir, deve pôr de lado os seus próprios desejos e carregar a sua cruz a cada dia e me acompanhar. A cada dia, porque, meu irmão, é um passo de cada vez, mas logicamente carregando cruz. A cruz fala daquilo justamente que suportamos para seguir o Mestre. A cruz fala daquilo que nós tivemos que renunciar para seguir o Mestre. A cruz fala até mesmo de uma condenação a nós de algo que nós nem mesmo somos ou fizemos. Mas Pedro estava com medo, Pedro estava sendo colocado à prova e muitas vezes vamos ser colocados. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm sido colocadas à prova sobre a sua promessa. Eu estou pregando aqui para pessoas, essa mensagem vai de encontro ao coração, a pessoas a que Deus está submetendo, querendo mostrar a fé que tem dentro do seu coração e o quanto você ama o Mestre. Eu estou pregando aqui para pessoas a qual muitas pessoas que acreditaram na mensagem agora chegaram para perto de você falando, isso não é de Deus. Seremos colocados à prova. E no versículo 27 fala, mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Meu irmão, a palavra fala no Evangelho de Lucas que Pedro chorou amargamente. E Paulo fala na carta de Coríntios que Deus às vezes permite a tristeza para que para que venha a produzir em nós o arrependimento. O arrependimento para que nós venhamos a cumprir o propósito. A palavra se cumpriu mais uma vez, irmão, e Pedro chorou amargamente, porque, irmão, ele se lembrou e ele sabia quem era o Mestre. Como alguém sabia que ele negaria 3 vezes? Somente ele, meu irmão. Qual que é a diferença de Pedro para Judas, irmão? Primeiro, Judas queria fazer com a sua próprio braço, construindo, vendendo Jesus, fala justamente isso, construir para o seu próprio braço um futuro para ele. E sem Jesus não há futuro, sem Jesus não há propósito, sem Jesus não há promessa cumprida, sem Jesus não há palavra. Agora com Jesus há cruz, mas também há glória. Jesus veio para todos, irmão, mas a glória de Deus é para poucos. Eu quero repetir, Jesus veio para todos, mas a glória de Deus é para poucos. É para aqueles que suportam, é para o que vencer. Eu quero repetir, é para o que vencer. E Pedro não parou, essa é a diferença dele de Judas. Ele chorou amargamente, mas quando o Mestre foi ter com ele, logo depois no capítulo 21, fala que ele pulou nu e foi andando. Ele tinha voltado a fazer as mesmas coisas ali, estava pescando e sofrendo as mesmas frustrações. Jesus lhe deu uma nova pesca maravilhosa para ele, depois ressurreto, para lembrar. Montou essa fogueira do lado dele com um pão e um peixe para ele se alimentar. E ali Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? 3 vezes. E ele chorou copiosamente, mas ele se arrependeu. Mas isso tudo foi necessário, para quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdadeiramente serei meus discípulos se guardarem a palavra, mesmo diante de tudo. E o que aconteceu? Isso tudo foi necessário para que se formasse esse Pedro, que eu vou falar com vocês agora. Atos. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo com todo o meu coração. Atos capítulo 4, versículo 20. Diante os fariseus. Só que agora quem está sendo ameaçado de morte é eles. Estavam presos por terem curado um paralítico, por terem pregado a palavra, por 3.000 pessoas terem se rendido. Eu amo a palavra de Deus. Atos 4, 20. É Pedro falando. Nós
não podemos, nós não podemos, nós não podemos, nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. Se tornou o rei do seu coração. E é isso que o Senhor quer conosco. Irmãos, o grande problema, sabe, não é nem os erros que nós cometemos, é justamente que não haja arrependimento sincero e reconheçamos as nossas fraquezas para que o poder dele venha a se aperfeiçoar. É esse o grande problema. Ele tem um futuro de honra e prosperidade, um futuro de grande felicidade. Pode vir dificuldade, irmão, mas estaremos preparados, porque então receberão o poder vindo do alto e serão minhas testemunhas. Por que Pedro não tinha sido ainda? Porque não tinha recebido o poder do alto e já achava pronto. E muitos se encontram nessa situação. Então receberão o Espírito Santo, o poder vindo do alto. Atos capítulo 2. Então nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. E eu creio que Deus está transformando muitos corações aqui assim, para que não deixem de falar. E saiba que quando esse momento chegar, estaremos prontos para viver promessas. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.